maravilhosas! Espero que se encontrem bem. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e seja muito bem-vinda. E se você está de volta, muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente vai bater um papo sobre saúde e bem-estar. Vamos falar sobre vida saudável, equilibrada e principalmente sobre a nossa alimentação. Como que a gente cuida melhor dela? E para isso, vamos receber aqui 3 maravilhosas da nossa comunidade que vão compartilhar um pouco das suas experiências e contar, é claro, as suas jornadas empreendedoras. E, para começar, quero dar as boas-vindas à Jael, que é mãe atípica, administradora por formação e distribuidora autorizada da Royal Prestige. À frente da marca Lemonê, leva tecnologia, inovação e um olhar sobre o preparo alimentar saudável, com uma missão clara de transformar a relação das pessoas com a cozinha e com a própria saúde, em uma geração de empreendedores que acreditam que empreender com propósito transformam vidas. Siga nas redes sociais, @JaelCercilier. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com mulheres empreendedoras que cuidam, têm esse olhar do cuidado com a saúde, com o bem-estar, que é importantíssimo. Nós não funcionamos, não conseguimos gerir algo se nós não estivermos bem. Então é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. E também Carla Rodrigues, ela que é nutricionista, empreendedora apaixonada por promover saúde e bem-estar através da alimentação. Há 5 anos, ela uniu o conhecimento na área da nutrição com o desejo de facilitar o dia a dia das pessoas e abriu a própria marmitaria de alimentação saudável. O foco dela é oferecer refeições práticas, equilibradas e saborosas, pensadas para quem quer cuidar do corpo, da saúde, mesmo com a correria do dia a dia. Ela acredita que comer bem não precisa ser complicado. É isso que ela entrega, praticidade e propósito. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, compartilhar com todos, os que estão nos assistindo e com vocês, que somos empreendedoras, mas temos uma grande missão, a missão de promover saúde para uma vida longeva. É isso que todas nós queremos. E é isso que nós vamos compartilhar hoje. Isso aí. Siga lá nas redes sociais, @Carla Rodrigues com K Nutri. Carla Rodrigues Nutri com K. Bom, e também temos aqui Kênia Martins Vieira. Ela que é mãe, esposa e empresária. Atua no segmento de saúde, qualidade de vida e longevidade, com produtos de alta tecnologia que proporcionam os melhores benefícios para seus clientes. A missão dela é ajudar quem deseja ser mais saudável. Siga nas redes sociais, Kênia Martins Vieira. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para vocês, mulheres lindas que estão aqui para a gente cuidar mais, A gente já cuida no dia a dia e falar um pouco desse assunto é muito importante. Que a gente fala, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar muito bem, porque é através da saúde que a gente consegue fazer as outras coisas na nossa vida. Então essa é a minha missão, a nossa missão. Estamos aqui para compartilhar esse assunto. Obrigada. Perfeito. Bom, e para começar esse bate-papo, é claro que a gente quer conhecer a jornada empreendedora de cada uma delas. E aí, Jael, conta pra gente como que foi essa decisão de decidir empreender. Eu vim, tenho formação, eu sou administradora por formação, tenho algumas outras formações na área, de mecânica industrial, eletromecânica. Eu trabalhava como CLT com auditoria, fazendo esses serviços, até que eu sou carioca, estou aqui em Mato Grosso do Sul faz 8 anos, e quando eu cheguei aqui, chegou o momento em que eu engravidei do meu filho, e longe da família, a gente não tem uma rede de apoio. Então foi um desafio, e eu sou mãe atípica, meu filho é autista, nível 2, então eu tive que dar em 360. E nessa mudança eu falei que eu descobri o melhor de mim. Desde que eu na infância empreendia, mas não da forma que hoje, diferente, levando bem-estar, transformação de vida,
o autocuidado para as pessoas através, hoje, daquilo que eu faço. Então, eu falo que mudou completamente, assim, a minha, inclusive, visão de mundo, porque às vezes você chega em pessoas e depois você tem o relato delas, olha, eu tive melhor assim. Meu filho, inclusive, eu tenho esse exemplo dentro de casa. O meu filho tinha uma seletividade alimentar, então tinha uma dificuldade de comer muitas coisas. Hoje a gente não tem esse problema, e automaticamente você acaba tendo deficiências com vitaminas e tudo mais, e hoje a gente não tem essa... E o que me levou a empreender foi isso. Então, a minha realidade me levou, e eu falo que tudo tem um propósito, tenho muita fé, e eu sei que Deus sempre tem o melhor para nós. Eu acredito na mesma coisa. E a gente... Foi um caminho que ele me apresentou num momento de um desafio muito grande, porque nós estamos aqui para falar sobre saúde e bem-estar. E eu, quando veio a maternidade atípica para mim, eu mergulhei nesse mundo e literalmente me abandonei. Então, não cuidei das minhas emoções, não. E automaticamente, o nosso corpo sente e sangra. E eu cheguei nesse. Então, recebi um diagnóstico de uma doença autoimune sistêmica, que é o lúpus sistêmico, sofri bastante. Mas eu falo que em meio a essa tempestade, Deus me entrega algo tão precioso que hoje a minha vida mudou. A Jael de agosto do ano passado, se eu estivesse sentada aqui na frente, aquela Jael estivesse aqui e hoje eu chegasse e sentasse aqui na sua frente, você não reconheceria. Provavelmente identificaria a minha voz, mas é outro ser humano. E a gente fala, né, não é sobre peso, não é sobre gordura, é sobre que casa eu estou oferecendo para mim. Foi dito aqui, né, sobre nós sermos, quem a gente que tem fé, entendemos que nós somos templos do Espírito Santo. E assim, que casa nós estamos entregando? Ele que nos dá tudo, e que casa é essa que nós estamos entregando? Então é sobre isso. Hoje o meu trabalho traz essa mudança, apresenta uma visão, uma qualidade de vida alimentar, praticidade e saúde, que é uma coisa que a gente não tem tanta preocupação. A gente prioriza muitas coisas e nos abandonamos e deixamos de lado. E aí vem tudo aquilo que não era para ter, se apresenta para você. Ah, que lindo, Jael. É tão bom quando a gente consegue empreender com propósito, as coisas ficam mais leves, né? Eu também tive essa caminhada aí de me encontrar, de encontrar o meu propósito, e graças a Deus eu encontrei, e tenho certeza que eu tô seguindo o caminho que ele sempre sonhou para mim. E você, Kênia, fala um pouquinho aí da sua trajetória empreendedora, como que foi aí a sua jornada até aqui? Minha história, assim, desde pequena, logo que eu nasci, uns 2 anos depois, a minha avó se tornou adventista do 7º dia. Então, por isso que até eu dizer, é difícil eu falar de saúde sem falar de fé e sem falar de Deus. Então, eu acredito, como a minha avó sempre falou, que abaixo de Deus, o que a gente tem mais importante na Terra é a nossa saúde. Mas, infelizmente, pela correria e por a gente valorizar outras coisas, né, até nós mesmos podemos nos esquecer, e a maioria das pessoas esquece da importância da nossa saúde. Então, eu tive isso desde criança, dentro de casa, essa preocupação com alimentação saudável, de hábitos saudáveis, através da minha avó, e a minha família, né, a gente trabalhou no Ceasa, muitos anos, eu trabalhei 6 anos dentro do Ceasa, onde é o berço das frutas e verduras, né, então eu fiquei mais de 6 anos no Ceasa, Goiânia, e em Campo Grande. Então, eu trabalhei no comercial, também eu já fui empreendedora também de família, e depois que eu saí por faculdade, eu sou formada em administração com ênfase em marketing, por causa do meu filho, meu marido viajava muito, eu decidi empreender. Então, eu comecei como representante comercial, né, de empresas de produtos para a saúde. Em 2006, eu abri meu CNPJ, então minha empresa é de 2006, ano que vem vai fazer 2 décadas, que eu tenho CNPJ, e isso, como veio desde pequena, isso, como eu disse, estava no sangue, estava na minha veia, que eu digo, né? Então, eu procurei, dentro do que eu acreditava, levar, porque eu não sou nutricionista de formação, eu não tenho nenhuma formação na área médica e de saúde, como nutricionista e outras áreas, mas eu procurei empresas capacitadas que conseguissem com que eu fizesse essa missão, levar essa missão das pessoas serem saudáveis de forma simples e prática.
Então, hoje, para você ter uma ideia, até a minha roupa que eu estou vestida é de saúde. Aqui eu tenho um selo energético que bloqueia toda a energia eletrostática no meu celular, a minha joia bioquântica, né? Então, assim, a minha água. Então, eu fui buscando produtos de alta tecnologia para que as pessoas cuidassem da sua saúde de forma simples, prática, sem ter muita desculpa, que é o que hoje mulheres modernas e as pessoas precisam. Sim, perfeito. Incrível, né? Ter esse olhar assim, com tanto carinho, né, para uma necessidade básica do ser humano e entender que, independente da sua formação, que você tem muito a compartilhar e que você faz aí uma curadoria muito prática e inteligente de produtos de alta tecnologia que podem nos auxiliar aí no dia a dia. E você, Carla, conta um pouquinho aí, como que tem sido essa jornada empreendedora? Como que ela começou, né? Um grande desafio, não é, meninas? Não é fácil empreender em qualquer área. Mas nós que temos esta missão da área da saúde, nós temos que fazer uma verdadeira transformação na mente da sociedade. Então, eu sou a Carla Rodrigues. Pelo meu sotaque lindo, vocês já viram que eu sou nordestina, sou de Alagoas e com muito orgulho. Eu saí do Nordeste ainda muito jovem e fui para o norte do Brasil, Pará e Amazonas. Engravidei, fui mãe solteira, né? E CLT por muitos anos da minha vida, que é assim, né, que a gente começa, a maioria das pessoas. E a minha primeira formação temos 3 administradoras aqui. Minha primeira formação foi administração, porque era exatamente o que eu tinha condições de pagar naquele exato momento. E eu me formei e trabalhei por 15 anos como secretária executiva, trabalhei em shoppings, mas sempre na área administrativa e lidando muito com o público, porque eu sempre gostei de gente. Né? Tem gente que diz assim, eu prefiro trabalhar com bichos. Eu amo bichos, mas eu amo pessoas. Sempre amei. Amo o convívio, amo compartilhar histórias. Então, trabalhei CLT por 15 anos, mas a área da saúde sempre foi algo que pulsou dentro de mim. Eu sempre amei. Eu aprendi a cozinhar desde os 7 anos de idade com a minha avó, a saber fazer tudo ali, porque antigamente a mulher tinha que saber fazer tudo, né? Então, eu amo. O cozinhar, para mim, a marmitaria que eu tenho desde a pandemia, que eu abri em 2020, foi por conta desse amor. Falei, o que eu vou fazer agora que o consultório está fechado? O que eu amo? Porque eu não quero fazer nada que eu não tenha amor para compartilhar. E eu me lembrei que a minha maior forma de compartilhar amor é cozinhando. E aí eu parti para esse lado. Então, hoje, né, eu já atuo na nutrição há 9 anos, e na marmitaria há 5. Vai fazer agora, esse ano, 5 anos. Foi uma junção de tudo que eu amo, porque eu amo isso. Promover saúde, promover educação alimentar sem neuras, sem terrorismo, né? Hoje é a palavra moderninha, terrorismo alimentar, só promovendo a comida de verdade, o comer consciente, o se atentar para as suas emoções, porque a gente é muito emocional, muito do que a gente faz não é porque eu quero errar ou porque eu quero ser compulsivo, não, é porque eu sou muito emocional. E eu também sempre no meu trabalho, tanto de consultório como da minha marmitaria, eu sou a escuta, tenho essa escuta ativa, eu tenho esse de propagar a fé, o amor, né? Então eu acabo virando amiga de todas as minhas pacientes, clientes, por conta disso. E acho que é algo nato de cada um, né? Tem gente que é mais fechadinho, eu já sou essa pessoa que eu amo estar junto com pessoas. Que incrível. Bom, eu adoro a energia desse programa, a mulher empreendedora que está assistindo, porque toda vez, para além do tema, é lógico que elas têm em comum, sempre as mulheres que são entrevistadas aqui têm algo a mais que as conectam. Hoje somos todas administradoras empreendendo na área da saúde, né, e bem-estar, e temos 4 administradoras, porque eu sou técnico em administração. Tá? Apesar que não exerci, fui ali mais para a área do departamento pessoal, mas fiquei uns bons anos e depois fui ser jornalista, mas inicialmente comecei ali pelo administrativo. Bom, e aí agora eu quero saber de você, Jael.
quais são os principais mitos que as pessoas têm sobre alimentação saudável que você gostaria de desconstruir nesse momento? As pessoas têm uma visão de que precisam, para se ter uma comida gostosa, precisa de muito tempero. Você precisa colocar um monte de condimentos, um monte de coisa, inclusive usar, né, os artificiais que acabam com o nosso sistema de defesa, agridem a parte intestinal. E o nosso intestino hoje é considerado, né, o segundo cérebro. Então, se ele está com problema, se a pessoa tem problema de constipação, se a pessoa tem disenteria, se a pessoa... eu tenho síndrome do intestino irritado. Muitas vezes não é. Você só está contaminado. E você nem sabe disso. Quando as pessoas conhecem Royal Prestige, que a gente oferece essa degustação, nós fazemos um preparo com legumes, até colocamos verdura também, e 300 gramas de frango, um ovo cru. Fica pronto em 12 minutos, sem nada de tempero, sem nada de água. Você descobre o verdadeiro sabor. Porque quando eu vou preparar uma comida, e essa comida ela libera esses contaminantes, eu oxido, eu tenho oxidação de sabor, então eu vou ter uma outra cor, que não é a cor que a gente, quando pega ele in natura, é uma cor diferente. A textura é completamente diferente. A gente não consegue comer a casca de alguns porque sente um leve amargor. Não é do alimento. São os contaminantes. Então, um mito, né, que se tem é que você, para ter uma comida gostosa, precisa ter muito tempero. E não é verdade. A gente consegue ter uma alimentação rica, saborosa. Falo que é uma explosão de sabores. As pessoas, eu não gosto de chuchu. Não tem sabor de nada. Sim, o chuchu tem sabor. Não gosto de abobrinha que, tem sabor de nada, sabor de água. Sim, a forma que você prepara, você tira tudo que ela tem. Todas as vitaminas, os oxidantes, os sais minerais, vão tudo embora na forma que você prepara, fora a oxidação que o metal traz. Então, é um sabor completamente, eu falo, adulterado. Não tem outra palavra que define, é um sabor adulterado. E para a gente inibir esse sabor forte, a gente tempera muito a comida. Então, não é uma verdade, é um mito. É um mito. Olha que excelente esse ponto de vista da Jael, trazendo para gente essa informação super valiosa. E agora, pensando um pouco, né, no nosso relacionamento com a comida, quero saber de você, Carla, como que você tem enxergado a mudança da relação das pessoas com a alimentação nos últimos anos? Tenho visto grande melhora. E eu fico muito feliz, porque eu sei que eu também contribuo com isso. Porque eu trabalho muito a educação alimentar nas famílias, né? Então, assim, eu já tenho visto essa mudança de mentalidade. Como você falou, Jael, temperos, né? Tenho isso até na minha própria família. Foi uma briga explicar que os temperos artificiais, que os condimentos causam grande prejuízo à saúde, apesar de, como ele mesmo se diz, realçar sabores. E é uma mentira porque não realça. Então, assim, eu trabalho muito isso com meus pacientes no consultório. Eu recebo normalmente um membro da família, normalmente a mulher, muitas vezes, que procura primeiro. Mas eu não saio do meu consultório sem eu saber como estão seus filhos, como eles estão se alimentando. E o seu esposo se alimenta como? Por quê? Porque eu trabalho a família. Se é dieta, eu quero emagrecer, ok, você vai precisar fazer um déficit calórico, uma dieta. Mas a alimentação tem que ser saudável para toda a família. Então, eu trabalho isso. Quando eu palestro, também foco muito nisso, na educação alimentar, né? Na gente dar prioridade ao alimento natural, não está comprando os industrializados. Eu promovo a organização e o planejamento dessa alimentação familiar,
né, produzindo seu próprio molho, produzindo para que você consiga essa libertação. Então sou prova viva que eu tenho visto essa mudança na nossa sociedade. E hoje, com a internet tem coisas ruins, mas a gente que usa para promover o bem e o bom, nós estamos ganhando muito espaço. Porque a gente coloca lá e aquilo toma uma proporção, né? Porque no consultório eu vou ali, trabalho de formiguinha, de um em um, de casa em casa, família em família. Mas com a internet a gente consegue propagar isso muito mais. Não sou eu, como diversos profissionais que estão aí. Tem muita coisa controversa também, né? A gente vê cada coisa que diz, meu Deus, e é um profissional da saúde, algumas vezes é médico, mas são visões, né, áreas de atuação diferentes. Mas, num contexto geral, tem melhorado e muito. Ai, que ótimo saber disso. Aí, pensando, né, para ver essa mudança, né, do nosso relacionamento com a alimentação, existem alguns caminhos que a gente precisa percorrer. Queria saber de você, Kênia, quais são os fatores que você considera mais importantes para ter uma vida mais saudável? Nós estava falando em relação a ter melhorado. Eu falo que nós evoluímos muito, nós chegamos no nível hoje até de estarmos aqui com a internet, mas para quê? Para voltar para o básico, bem feito, para voltar para o natural, para voltar para a essência. Então, hoje é uma questão de um equilíbrio, né? Eu não sou contra nada, eu amo algumas comidas em alguns períodos, tipo uma pizza, macarrão, porém, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E principalmente você ter a base emocional, espiritual, emocional, alimentação, que os meus colegas falaram muito bem, dormir bem, né? É um pilar super importante. A respiração correta, né? Que nós não sabemos respirar, infelizmente. Na correria a gente às vezes esquece, por mais que é uma coisa muito natural, mas a forma correta. E hoje também é uma coisa que começou a se falar, a água. Nosso corpo é mais de 70% dele é água, então começou a falar da hidratação que não se falava antes. Então, nós hoje nós temos profissionais tradicionais, que eu falo assim, que para mim o tradicional seria o natural. Mas infelizmente a gente tem os médicos Da integrativa, desculpa. Falar. Integrativo, que na verdade teria que ser os tradicionais integrativos, porque você tem que integrar corpo, mente, alma e espírito. Nós somos um todo, né? Então não adianta só saber o que eu estou comendo e não saber como que eu estou dormindo, né? Se eu estou dormindo. Ou, né, as minhas emoções, que ela mesma, a Carla falou, em relação, às vezes, a pessoa não consegue chegar no objetivo por causa de estar com a emoção desequilibrada no momento. Então, o que nós temos que fazer? É esse equilíbrio de todas as áreas da nossa vida. Hoje, por exemplo, eu estou num plano de 90 dias, num projeto muito arrojado, trazendo uma franquia de São Paulo para Campo Grande. Então, eu estou um pouco mais desorganizada em relação a esse equilíbrio. Por quê? Porque eu estou focada no objetivo de instalar um projeto. Então, quando isso acontece, eu estou dormindo menos, eu estou comendo não tão nas horas certas, né? Saudável eu estou já, porque eu já melhorei, eu tenho também as panelas, a Royal, dormindo bem eu tenho um colchão, mas assim, emoções, porque o estresse aumenta, e eu tenho que saber que tem que ser por um período. Isso não pode fazer parte da minha vida por muito tempo. Ele tem que ter um prazo para começar, com objetivo, com foco para terminar. Então, voltando ao básico bem feito, o que as pessoas precisam? É ter esse olhar para si mesmo, ver. Eu estou falando hoje de mim aqui, nesse meu projeto. Então, eu estive em momentos bem cansada, bem desgastada, emocionalmente, fisicamente, por causa de um projeto. Mas eu sei que isso tem que ter um começo, meio e fim. Porque eu tenho que ter uma rotina equilibrada em todas as áreas da minha vida. Então, eu deixo o convite para todos que estão ouvindo fazer isso. Olhar para si, fazer o básico, a comida de verdade, sono reparador, hidratação, água de qualidade. Segundo o mito, nem toda água é uma água boa, tá? Então, assim,
é olhar para si mesmo. Perfeito. Bom, e você, mulher empreendedora que está aí nos acompanhando até agora, já virou alguma chavinha diante de tudo que essas mulheres compartilharam com a gente? Aproveita, deixa aí nos comentários que depois a gente vai dar uma olhadinha e vai responder vocês. E agora eu quero saber das 3. Quais são os principais desafios em manter um negócio voltado para os hábitos saudáveis? Quem quer começar? Eu posso começar. O maior desafio é o seguinte: as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer o precioso valor, o que tem valor de verdade. E nós priorizamos muitas coisas. E quando nós falamos que você precisa investir em uma consulta, você precisa investir em um colchão que vai trazer uma qualidade de vida, num filtro, num dispositivo em que vai te trazer, mas agora eu preciso trocar meu carro. Você precisa investir. As panelas são em aço cirúrgico, são 50 anos de garantia. O aço cirúrgico é vitalício, não perde. Então, é uma herança, você vai deixar no testamento para não ter briga depois. Mas é investimento. E eu falo que quando nós não investimos em nós, o nosso investimento vai para a farmácia ou para o hospital. E quando eu chego nesse ponto, é um efeito dominó. Porque aí eu sou obrigada a tomar uma medicação, aí essa medicação vai me trazer um diabetes, vai alterar a minha pressão, vai alterar meus hormônios, sobrecarrega o meu rim, meus órgãos ficam comprometidos, eu começo a ter um acúmulo de gordura visceral que vai... Você entende? E aí o teu gasto agora não é só de você comprar o remédio, você não tem qualidade de vida. Eu falei, nós vivemos uma vida e pensando na aposentadoria, porque a hora que eu aposentar, daí tu chegou na tua aposentadoria, nossa estimativa de vida hoje é 85 anos. Mas como que eu vou chegar lá? É com os filhos que eu tenho, dependendo de um cuidador para me levar para fazer o básico, uma necessidade fisiológica para tomar banho. Eu não consigo descer uma escada, eu preciso de uma bengala. Deus nos deu uma vida para que ela seja vivida em abundância. E o que é que hoje eu estou construindo? E cada um de nós temos uma missão, temos um propósito. Então, trazer isso para a mente, porque ali, quando você está diante de uma nutricionista, você está diante de coisas que vão te trazer qualidade de vida. Quando você está... Só para você ter ideia, hoje, preparo convencional, que é quando você pega... Preparo convencional, vou cozinhar um legume. Pego lá o legume e coloco dentro de uma panela com água. Normalmente eu tiro a casca dele, já vai parte dos meus nutrientes ali. Depois eu coloco ele dentro da água. A terceira coisa que eu faço é colocar um fogo pocando, porque eu quero que seja rápido. O mundo hoje tá, né? Acelera tudo rápido, muito rápido, eu quero facilidade. Eu tenho retenção de 11% a 13% dos nutrientes. Fora que se eu tenho contaminação, os metais tóxicos impedem a absorção de nutrientes. Então, de 100%, eu tenho 13% se eu faço mergulhado em água. Quando eu faço no vapor, eu tenho um pouquinho mais. Você vê que a água lá muda de cor e eu tenho retenção de 19%, sem falar da contaminação, dependendo da forma do utensílio que eu uso. Quando eu venho para uma tecnologia em preparo alimentar, que é igual a Royal, eu consigo fazer um preparo sem nada de água, com a casca do alimento, que eu não vou ter outro sabor diferenciado, porque eu não tenho contaminação dos metais, eu tenho retenção de 89%. Você entende que é uma qualidade alimentar. A pessoa tem saciedade. Aí as pessoas hoje estão estressadas, ansiedade, depressão. Por quê? Seu corpo não está sendo nutrido, você vai dormir, é um cansaço que você dorme, não descansa, não tem sono REM, que o colchão ajuda nesse sentido. Eu não tenho isso, então eu entro em um looping. Eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Que se você não interrompe aquele ciclo ali, ele vai ficar ali para sempre. Então, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho alguém, uma nutricionista que tem essa visão, que pode me ajudar nesse sentido, quando eu tenho, né, utensílios de preparo, quando eu tenho materiais que podem me trazer essa qualidade. Então,
Imagina, você sair de 11% e para 89% de retenção de nutrientes. Você tem saciedade, porque nós temos um vício em açúcares e todos esses aditivos que eles colocam no produto, nós ficamos viciados nisso. Nós comemos a nossa refeição, daqui a pouco, sentindo falta de um docinho. Não. Você comeu uma comida que estava rica em amido e carboidrato, não tinha os seus sais minerais, não tinha os antioxidantes, não tinha os nutrientes. E o teu corpo precisa de quê para funcionar? De tudo isso. Aí, às vezes, as pessoas, mas eu como muito bem. Eu tenho escolhas muito saudáveis. Mas eu tenho cansaço. Minha tireoide está lenta. Porque você não está se nutrindo. Então, você vai dormir, não vai descansar. Não descansou? No outro dia você vai estar completamente irritado, estressado, não tem paciência com nada, não quer ver gente. Começa a se enclausurar. Sim. É tão surreal, porque é o básico, é o que foi falado aqui. São 5, tá? 5 pilares que moldam a sociedade. Mente. Você vai ver a forma como você se alimenta, como você prepara a sua alimentação, sua conexão espiritual, e aqui a gente não está falando sobre religião, você tem que se conectar. Nós somos corpo, alma e espírito, então tem que ter uma conexão, se não tiver, falha. Eu venho depois para a suplementação e por último atividade física, mas o caminho que a gente faz é o quê? Inverso. Eu começo a atividade física, aí depois eu vou, tô com deficiência, mas eu não procuro a causa. Por que eu tô com uma deficiência de uma vitamina? Eu só suplemento, eu não vou na causa. Então eu não resolvo. Por um tempo eu vou suplementar, vai resolver. Então, esse desafio de fazer a pessoa enxergar que ela tem um corpo dela, que ela tem uma necessidade e fazê-la entender que ela é a maior prioridade. Existe um mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, se eu não tenho esse amor, eu não tenho como. E aquilo que você falou, né? Eu cuido da família toda, porque eu preciso entender. Não existe, a pessoa não consegue seguir se todo aquele corpo ali, né? Todo aquele grupo ali não está envolvido. Eu tenho uma dificuldade com isso. Então, trazer essa visão de você é importante, você importa. Você é a primeira pessoa que precisa ser cuidada. E quando eu trago a pessoa para essa experiência, eu falo, esse é um momento seu de autocuidado, um momento de conhecimento, um momento de transformação, um momento que você merece. Você é digna disso. Porque a gente, às vezes, olha o valor de algo e fala assim, não, mas isso, eu não mereço isso. Você, ainda que você não pronuncie essas palavras, mas você olha pensa, né? Inconscientemente, eu não demais para mim. Isso, não faz sentido. Não, você merece sim, você merece o melhor, você merece qualidade, você vida plena, realização, ter ânimo, de encontrar, ver pessoas, inclusive para negócios. Nós aqui fomos para a administração, eu falo que tudo tem um propósito, que lá atrás eles já sabiam, porque eu sou da... Eu prefiro contabilidade, os números são... Eu sou alucinada por já isso. Já não sou dessa física. Dessa turma, não. Eu gosto, leio muito, até escrevo bem, mas essa é, assim... E vim para esse lado, eu falo que era já um preparo, a gente não sabe o caminho lá na frente, para que hoje eu pudesse ter esse olhar de cuidado com o meu negócio também. Mas hoje, inclusive as crianças, os estudos estão vindo que a cada 2 crianças, não está muito longe, uma será autista. Por que, gente? Porque a gente está contaminado de todas as formas, né? Aqui com as coisas que ajudam. E é super importante, a gente precisa sim como melhorar. E é daí para pior. Eu falo que daqui a pouco a comida vai ser uma cápsula. Sim, estamos próximos disso. E pagar tudo isso com a nossa saúde é um preço muito alto. Sim. E para você, Kênia, qual que tem sido o desafio de empreender aí nessa área da saúde e bem-estar? A consciência, né? Mudar a mentalidade, uma metanoia das pessoas, como a Jael falou exatamente isso. Hoje nós temos muitas coisas que nos roubam a atenção, que parece ser mais importante do que a saúde, né? E nós tivemos recentemente, vão fazer 5 anos, mas ainda está recente, o Covid. Então, eu acho que no Covid houve essa metanoia.
Mas, como as pessoas, principalmente brasileiras, têm memória muito curta, né? Então, ali foi um momento onde a gente nunca esteve tão próximo da morte, dentro das nossas casas, das nossas famílias, né? No Brasil e no mundo. Então, eu acho que aquele momento ali foi um momento, assim, que teve uma consciência maior das pessoas. Porém, depois de 1 ano, 2 anos, começou meio que voltar para um ritmo que era aqueles que consideram normal. Mas houve uma mudança, né, desde há 15 anos antes, com esses últimos 5 anos. E junto com isso, a tecnologia na parte da comunicação, de médicos integrativos, de profissionais que pegaram essa bandeira e foram, né, para as redes sociais principalmente, porque a TV é muito cara, e ela é uma mídia que, infelizmente, eu falo, nós temos 2 indústrias da doença disfarçada da saúde, que é a indústria da comida, industrializada, que é a comida que não é comida de verdade, industrializada, e dos remédios. Então, essa indústria, ela é muito potente. Pra você ter uma ideia, em 1937, um médico alemão, Dr. Otto Hamburgo, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina por descobrir que nenhuma doença, inclusive o câncer, sobrevive no ambiente alcalino. Que toda e qualquer doença só sobrevive num ambiente ácido. O que acidifica o nosso corpo? O que nos adoece? Como a Jael falou, química, comida que não é comida, o estresse. Eu respirei, eu estou já envelhecendo o meu corpo. Lógico, é um processo de 85 anos, de 90, nós ganhamos em idade, mas nós estamos ganhando em qualidade de vida. Viver, não só a minha idade ser um número, e sim eu ter uma vida plena, saudável e poder desfrutar por mais anos de vida, mas tendo uma família feliz, vivendo momentos felizes, como da abundância que Deus fez na plenitude, na abundância. Só que eu falo assim, Deus é perfeito. E eu vou falar, até não sou da área, mas eu gostei muito recentemente de um médico da dieta divina. Então, tudo que Deus fez, você pode comer. O que Deus não fez, você não come. Então, Deus não fez petit gâteau, não fez pizza, um monte de coisa. Lógico, você pode desfrutar de alguns prazeres, mas com muito cautela no dia a dia, com muito equilíbrio, né? E eu, como eu me especializei em prática, eu sou muito prática, eu sou das 2 áreas. Eu gosto muito, eu sou da comercial, né, marketing comercial, mas gosto muito de número. Então, fiz técnico em contabilidade. Você falou de gostar de contabilidade, eu falei, a gente vai pegando coisas que a gente vai se identificando. Então, eu penso assim, hoje, com a tecnologia, está muito fácil de me cuidar. Como eu falei, eu tenho uma roupa tecnológica que cuida do meu corpo, faz drenagem linfática, alivia dores, cãibra, formigamento. E são bonitas, que antigamente a gente tinha tudo umas coisas muito feias, né? Olha, não, você consegue falar que isso aqui é uma joia bioquântica, com energia quântica, que bloqueia a energia eletrostática, que me dá equilíbrio, que tira, pra você ter uma ideia, ela tira metais pesados do meu corpo. Olha aqui, o maior contaminante hoje, maior a energia eletrostática do nosso corpo, e criança já nasce com isso aqui na mão. Você entendeu? E esse aqui simplesmente bloqueia. Aqui, ó, eu tenho uma proteção divina, que é o Pai Nosso, e uma proteção, isso aqui é Nikola Tesla, que é energia escalar, né? Fora minha água. Então, o que eu vejo? Nós hoje, temos uma tecnologia muito avançada. E se a gente for falar em relação em valor, que parece no começo que é um pouco mais alto. Só que, para mim, eu falo assim, caro é você ficar doente. Quem não cuida da saúde, quem não investe na saúde, vai ter que gastar com a doença. Isso é fato. Então, hoje a tecnologia está muito, assim, com produtos extraordinários que você consegue no seu dia a dia ter qualidade de vida, saúde e disposição. Os valores já diminuíram muito. Que já teve época que, por exemplo, um colchão terapêutico você comprava por não comprar menos de 10, 15 mil.
Hoje você consegue comprar por 5 mil um casal. Então, assim, está se mudando, está sendo mais acessível, assim como o celular houve ser mais acessível para a população, os produtos de saúde também. Só que às vezes a população e as pessoas não têm muito essa vontade de buscar. Então, a minha missão, como a nossa aqui, é levar isso até as pessoas, tá bom? Então, eu penso nisso assim, as pessoas buscarem o que para ela vai fazer sentido e pode trazer mais saúde e qualidade de vida no dia a dia dela. Usar a tecnologia a nosso favor, principalmente para conhecimento e pesquisa. Sim. Saber do que é certo, do que é bom para a nossa saúde, encontrar profissionais como vocês, né, para ter essa proximidade, né, esse acesso a toda essa tecnologia e todo esse conhecimento. E para você, Carla, qual tem sido o desafio aí nessa área da saúde e bem-estar? Vou fazer um compilado de tudo que minhas amigas disseram para fazer um fechamento, porque realmente é tudo isso. Nós lutamos contra uma indústria que é milionária, investe pesado em televisão, em internet. Nossas crianças hoje assistem o seu desenho lá na televisão, mas nos intervalos passa o quê? Passa comidas industrializadas, né? Muitos brinquedos também hoje que tem o celular, por exemplo, coisas que não são importantes para crianças. E assim como o produto também, como tem, né? Compre uma pizza pronta que você só põe ali no forno. A pizza, por exemplo, se ela for feita, né? Vamos fazer pizza em casa de uma massa natural? Ótimo, mas não. Querem comprar a industrializada. Então, a nossa primeira luta é essa. E o que essa indústria, ela oferece? Praticidade. Você vive na correria, todo mundo vive. Você não tem tempo mais para estar 3 horas promovendo, preparando, organizando a alimentação da sua família. Então, passa lá, pega, coloca no micro-ondas e em 5, 10 minutos a alimentação está pronta. E gostosa, né? Porque dá o sabor realçado, tudo. Então, é isso que ela oferece. E quando eu pensei em abrir a minha marmitaria, qual foi o foco? Praticidade. Só que uma praticidade voltada para o bem, né? Com uma alimentação verdadeiramente saudável. Não conheço as panelas ainda da Royal, mas quero conhecer, porque eu sou essa pessoa que eu me preocupo comigo e o que eu ofereço. Então, jamais algo que não serve para mim, eu vou oferecer para alguém. Mas eu me preocupo muito. E eu ensino isso. Métodos de cocção, né? Porque às vezes eu como saudável. Ontem eu posso fazer um relato, eu conversei isso com uma paciente. Come saudável? Bacana. Como que você prepara a sua carne? Já acabou ali o saudável, né? Então, mas é porque a gente não foi instruído. Eu sou uma pessoa que eu sou da roça. Eu aprendi a cozinhar com 7 anos de idade. Uma comida deliciosa, realmente, da minha avó. Não tem igual. Mas muitas coisas eu tive que mudar no decorrer da vida, porque não era bom pra gente, assim. Apesar de que eles viveram muito, tiveram, sim, uma saúde, mas porque andavam bastante, tinham uma vida de lida, que não é o nosso caso. Hoje nós temos uma vida razoavelmente sedentária, por mais que a gente execute treino na academia. Mas eu treino 1h30 e ando 6 horas de carro, sentada, não faço uma caminhada para ir na padaria, porque eu vou de carro. Então, teve essa mudança no nosso estilo de vida, né? As pessoas dormiam, eu fui criada assim, 18 horas, escureceu, nós jantamos e deitamos para dormir. 4 horas clareou, é hora de nós estarmos ativos. Hoje mudou tudo isso. 21 horas está preparando o jantar, para deitar 20h30 com o estômago de comida, né, cheio, para acordar, aí acorda cedo sim, porque nós temos que trabalhar, né, no outro dia, não dormiu as horas que deveria, não dormiu no escuro total, isso também é uma coisa que eu bato na tecla com meus pacientes, escuro, nada de luz, nada de abajur, nada de LED, nada de escuro, bota esse celular lá no outro cômodo, lá em casa até da TV, da net, do ar-condicionado, tudo com fita preta, nada, luz nenhuma, por quê?
Eu posso até dormir, mas eu não vou entrar no sono REM, porque o meu cérebro está ativo pelaquela luz. Então, tudo isso é o nosso trabalho de educação para a saúde, para a longevidade. Então, esses são os nossos desafios mesmo, de formiguinha em formiguinha, e quando a gente puder falar para muitas pessoas, vamos falar sim. Como já vi em várias palestras, né? Pelo menos 30% daquilo vai ser absorvido. Se a gente atingir uma família, 2 famílias, já é uma grande mudança. Sim, aqui é o espaço, né, que a gente tem para isso, de compartilhamento de conhecimento e experiências, para que mais pessoas, e principalmente mulheres empreendedoras, tenham acesso a essas informações. Então, maravilhosa, aproveita que você está assistindo, em quem que você pensou? Quem que você lembrou que vai interessar esse tema? Compartilha aí com essa pessoa, que eu tenho certeza que você vai estar fazendo assim uma grande contribuição para nós e também para essa pessoa especial que você pensou. E encaminhando para o final, quero agora ouvir assim uma mensagem final de vocês, né? Pensando aí em quem está pensando em empreender, né? Nesse ramo de saúde que é tão desafiante, e principalmente um recadinho para quem quer mudar os hábitos, ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor. Algumas pessoas, quando pensam, né, no empreendedorismo, têm uma visão um pouco deturpada, né? Eu vou ser uma vendedora. Não, você é uma empresária, dona do teu negócio, e você tem a responsabilidade de gerir ele, como qualquer empresário tem. E você tem possibilidade. Eu falei da maternidade atípica, então hoje eu consigo conciliar a minha empresa e todas as demandas que meu filho tinha, com tratamentos diários, os últimos acompanhamentos dele, porque ele recebeu alta, eram 4 horas diárias. Isso você tem que conciliar toda a tua rotina. Então pensa um trabalho que você vai trabalhar, porque as pessoas falaram, não quero empreender, vou trabalhar num CLT. Você trabalha 8 horas, fora o deslocamento. O retorno financeiro muitas vezes não é o que nós gostaríamos, porque existe um número no mercado. Então, você ser dona do seu próprio negócio, você vai aplicar a energia necessária para o ganho que você quer. Então, e é um trabalho como outro qualquer, que você vai trabalhar, você vai levantar cedo, você vai estruturar, você vai ter uma organização. Não é assim, agora eu vou fazer hoje, hoje eu estou cansada, não. Porque se você tivesse no CLT, você ia trabalhar todo dia, cansado ou não. Né? Tem algumas pessoas que dão o famoso migué, que a gente chama no Rio de Janeiro, né? De, vou lá pegar um atestado, bota um trem no olho e finge que tá com depressão. Mas, quando o negócio é seu, você tem uma responsabilidade e um cuidado. E eu falo que o empreender, você vê essa transformação, eu tenho certeza que as meninas também, quando recebem um relato, olha, muito obrigada, você mudou a minha vida. Você tem noção do que é você ouvir essa frase? Você mudou a minha vida, a vida da minha família, nós somos outras pessoas. Então, eu chego a me arrepio, eu falo que é essa satisfação, que muitas vezes tem pessoas que estão em empregos que elas odeiam, mas estão ali por causa de um salário. Então, hoje, a Royal Prestige me proporcionou isso, me fez outro ser humano, com uma consciência muito melhor de levar a transformação de vidas, e empreender é isso. Você cuidar do seu negócio, você vai levar, às vezes você não concorda muito com uma linha que alguém adota, então você vai colocar aquilo que você acredita que faz sentido para você dentro do seu negócio, aplicar ali, e é um trabalho como outro qualquer. Aplica-se energia, dedicação de tempo, estratégia. Vocês falaram do marketing, eu também, antes de vir para a Royal, eu estava abrindo uma agência, né, de gerenciamento, de rede marketing, voltada para o marketing digital, que eu tenho ênfase nisso. Então, quero hoje aproveitar esse momento. Eu tenho um Instagram da empresa, onde a gente mostra um pouquinho de Royal, onde tem algumas coisas ali, eventos que nós participamos, chama Le Monet Oficial. Então, Le_Monet_Oficial. Você me acha lá a gente tem alguns conteúdos, temos médicos ali, né, especializados falando, temos o doutor Emanuel Neto, temos a Gabi, ela traz toda essa questão da contaminação. Então, nós temos hoje, né? Então, você empreender isso, vai ter desafios como qualquer outra
outro emprego, em outra função, e te possibilita. Você tem liberdade, óbvio, com consciência. Eu não posso ficar fala, vou relaxar. Ser ali, onde eu quero chegar. Então você trilha um caminho e você com certeza vai ter sucesso e chegar lá. Perfeito. E você, Kênia, qual que é a sua mensagem? Passando um filme, né? Que são muitos anos. O que eu visualizo em relação a isso? Eu falo, toda pessoa que trabalha de CLT, se ela trabalhasse pelo menos 50%, 60% com a energia que o patrão, que a empresa, né, exige dela para pagar, que a pessoa fala assim, mas eu tenho a garantia do CLT. Ninguém tem garantia. É uma falsa ilusão. Então, se ela trabalhasse 50%, 60% do que ela trabalha para outra pessoa, para uma empresa, com certeza ela seria bem sucedida como uma empresária. E o que acontece é justamente isso. A pessoa, como funcionária, ela tem a obrigação e ela se vê, né? Até hoje essa semana eu usei muito o termo, ela fica adestrada, né? A gente fica um ser humano adestrado, né, no automático, que eu acordo cedo, vou para o trabalho tantas horas, faço aquilo, sou chamada a atenção se eu não fiz certo, se eu fiz certo, um parabéns mais ou menos. E o que acontece? Quando eu quero empreender, aí eu acho que eu folgo, eu acho que a coisa é minha, que eu posso acordar 10 horas da manhã, que eu posso fazer o que for. E outra ilusão que as pessoas têm, que hoje eu tenho loja e a minha maior parte do tempo eu trabalhei com loja física, né? Que eu falo, é um leão que você tem todo dia atrás de você. Aluguel, compromisso, imposto e todas as demandas de um comércio físico. Quando ela não tem esse físico, aí que é pior. Por quê? Ela acha que trabalha a hora que ela quer. O dia que está chovendo eu não vou trabalhar, o dia que está muito sol, muito calor, eu não trabalho porque está muito calor. Então, assim, hoje, desde que eu entrei nesse mundo também, por causa de filhos, que eu tive, por meu marido viajar e fazer, né, trabalhar numa multinacional, eu dei a prioridade para conciliar, né, a maternidade dos meus filhos com eu continuar trabalhando. Então, para mim foi libertador, porque eu falo, o crescimento que você tem, né, o desafio que você passa como empresária no mercado, principalmente no nosso mercado brasileiro, é muito grande. E isso vai nos capacitando, fazendo a gente crescer, fazendo nós uma pessoa melhor, e principalmente nesse segmento, que eu sou apaixonada, né? Hoje eu falo assim, que eu tenho aquele do ketchup lá, o dono, o cara mais milionário do Brasil, que é uma marca do ketchup famosa aí, e a pessoa faz aquela pergunta, você trabalharia com o que você não vende? E ele trabalha, quem realmente é muito multibilionário, trabalha. Ele não toma não come aquele ketchup, aquela maionese, aquela marca, mas ele vende. Eu não. Eu não conseguiria trabalhar com aquilo que eu sei que faria mal para mim e para o meu cliente, para as pessoas. A minha consciência não permitiria. Então, assim, nesse segmento de saúde, eu acho que é um mercado incrível, é um mercado que você se ajuda a ser melhor, cuidar do seu corpo, cuidar do seu templo, né, da sua casa, da sua morada, e vai ajudar outras pessoas. E já falando, eu falei, quantos testemunhos, quantas vezes eu tive vontade de desistir, quantas vezes eu chorei sozinha, eu chorei junto com meu marido, falando, não quero, porque é desafiador, né? Você saber que a pessoa não faz um investimento ali, às vezes, não só no colchão, que é um produto mais caro, mas às vezes um chinelo terapêutico custa R$120, que já vai aliviar a dor dos pés, mas está tomando uma Coca-Cola, está absorvendo, não sei se pode falar marca, está tomando um refrigerante, mas está se destruindo, né, e gastando dinheiro com outras coisas, né, que está prejudicando a saúde dela. Ela está doente, está com a dor, está com problema e não vê que coisas pequenas podem melhorar essa qualidade. Então, assim, já tive muita vontade de desistir, de mudar de área. Falei, quer saber? Eu não vou mais ficar com essa consciência, não, que eu vou cuidar de mim, o resto que se dane, porque às vezes cansa muito. Você já deve ter, às vezes, em alguma situação, chegado
você cansa, tipo assim, sabe, tá falando e você vê que a pessoa precisa, que às vezes não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, é falta de consciência. Mas cada vida que eu transformei, cada cliente que se tornou minha amiga, meu amigo, que fala, Kenny, olha, hoje eu te agradeço por você, hoje foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Você respira, você pensa, fala, vamos lá, Senhor, dá força e continuar. Então é isso. As pessoas, assim, você achar seu propósito de vida e seguir sua missão. Mas vem empreender, e hoje nós estamos com um projeto que eu falei 90 dias, nós estamos trazendo uma franquia de uma empresa de Mogi das Cruzes, São Paulo, e que você pode ser uma empreendedora de sucesso com investimento muito pequeno, tá? Então nós estamos com essa oportunidade aqui para Campo Grande, chegou agora em fevereiro. Então, quem tiver interesse de ter o seu próprio negócio, fazer transição de carreira, você não precisa sair do seu negócio, largar tudo de uma vez, faz um projeto, faz um programa, faz os dois, decide o quanto você quer ganhar, o que você quer investir de tempo e de recurso para você ter o resultado que você quer. E aí você pode vir para essa oportunidade, como aqui eu sei que todos nós temos uma oportunidade maravilhosa, e eu estou à disposição aí para ajudar essa mulher que está querendo empreender nesse segmento. Excelente. E para encerrar, então, Carla, sua mensagem final? Bom, minha mensagem é: vai com medo mesmo. Porque é exatamente isso. É desafiador, momentos apavorantes, cansativos, desesperadores. Mas o que faz valer a pena é o resultado. Então, o resultado do nosso trabalho, e esse resultado, pelo menos para mim, o financeiro é consequência. Eu sempre peço a Deus, que eu não me apegue a nada que eu não leve daqui, né? Que o que se leva daqui são os relacionamentos, é o que eu plantei, né, na vida das pessoas. Então, o financeiro, ele é uma consequência do nosso bom trabalho, bom serviço prestado, mas realmente é amar o que se faz, é o seu propósito, é a sua missão, você se encontrou, é isso que quer, então vai com medo mesmo, Deus vai abençoar e vai passar, nós vamos vencer. Bom, gratidão, minhas maravilhosas, pelo bate-papo que foi incrível, e gratidão pelo seu tempo que nos acompanhou até aqui, e até o próximo episódio.